Queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores. Estamos já quase finalizando o nosso trimestre, terceiro trimestre de 2020. Estamos estudando sobre a restauração de Deus em relação ao povo de Israel quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Estamos estudando também sobre a vontade de Deus ou os projetos de Deus para o seu povo, mesmo em tempos de crise. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 12, dia 20 de setembro de 2020, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. A escola dominical é a maior ferramenta de ensino da igreja. O propósito da escola dominical foi ganhar almas, ensinar, disciplinar conduta, formar pessoas. A escola dominical não pode fugir deste propósito. Todos nós que estamos envolvidos com a escola dominical, precisamos manter acesa essa chama. Precisamos manter de pé este ideário da escola bíblica dominical. Aproveite então este dia para envolver a igreja, para falar com a igreja, para trazer a igreja para a escola dominical. Que a escola dominical, na tua congregação, continue sendo uma bênção, seja uma bênção, se torne uma bênção, mas que a escola dominical se fortaleça cada dia e que mantenha o seu foco. O título da nossa lição é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós sabemos que a união conjugal é a mais íntima comunhão entre seres humanos, entre dois seres humanos. E sabemos que o propósito de Deus para o casamento é heterossexual, sabemos que o propósito de Deus para o casamento é um homem para uma mulher, nós sabemos. Embora não seja este o assunto a ser abordado na lição de hoje, mas é importante sempre deixarmos claro este propósito de Deus para o casamento. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual. Nós vamos tratar muito deste assunto aqui na aula de hoje. Ó. Jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Verdade prática. O lar foi constituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então existem prescrições de Deus para o casamento, para o lar. E essas prescrições têm que ser observadas. O ponto central da lição nos diz o seguinte: a união ilícita é um perigo espiritual. A união ilícita não é só uma questão de conflitos sociais, de conflitos emocionais, psicológicos, de conflitos ideológicos. Não, ela é um perigo também para a vida espiritual. Objetivos da nossa lição, o objetivo geral, salientar o perigo das uniões ilícitas. E os objetivos específicos, primeiro, apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Segundo, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. Terceiro, destacar a sobrevivência do povo judeu. Quarto, aconselhar a respeito do casamento de crentes. E quinto, incentivar a espera em Deus. Nós vamos então para a leitura bíblica em classe, que está em Esdras, capítulo 9, versículo 1 ao 4, Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 26, capítulo 9 de Neemias, versículo 38, capítulo 10 de Neemias, versículo 1, versículo 29 e versículo 30. O texto nos diz o seguinte: acabadas, pois, estas coisas, chegaram a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras,
seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão, ou seja, foi uma falha generalizada. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e os espantei, e espantei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E com tudo isso, fizemos um firme concerto, e os escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e seus juízos e seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Uma das ordens mais incisivas de Deus para o povo de Israel, até para que eles fossem um povo realmente separado por Deus e separado para Deus, é que eles tivessem cuidado com as questões conjugais. Eles não deveriam se unir a outras mulheres, eles não deveriam se unir a outros povos. Deus sempre teve muita cautela, e as ordens de Deus em relação a isso sempre foram firmes, severas, claras e concisas. E o povo de Israel não poderia se misturar. Nós vemos que, após retornarem do cativeiro babilônico, eles se misturaram com os povos daquela terra. E nós percebemos que Esdras, ele vai para Jerusalém, como nós falamos aqui, cerca de 79 anos, aproximadamente, depois que o povo já tinha ido. E quando ele chega, lá já estava feita a mistura. Neemias também vai para Jerusalém 13, 14 anos depois que Esdras, ou aproximadamente 93 anos depois que Esdras havia chegado. E quando ele chega, a situação ainda era uma situação complicadíssima nesse aspecto.
Com Esdras, o povo começou a abandonar essa prática. E com Neemias, realmente houve um abandono das mulheres pagãs e Deus restaurou de forma plena o seu povo. Vamos aos comentários da nossa lição? E o nosso comentarista, na nossa introdução, ele vai dizer o seguinte: na lei de Deus, aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tome de suas filhas para os seus filhos. Esta era uma ordem de Deus. Eles não deveriam fazer isso. Eles deveriam se guardar. Eles não deveriam fazer casamentos mistos. O povo começou a seguir as abominações dos povos que estavam na terra. Sem dúvida nenhuma, Deus sabia que isso ia acontecer. Não é? Primeiro, porque ele é realmente onisciente. E ele sabia que esse era um risco que o povo de Israel iria correr. Ao se casarem com os povos daquelas terras ali, eles naturalmente, isso ocorre de forma natural. É muito comum quando nós começamos a conviver com alguém, nós começamos a praticar até as práticas que essa pessoa também tem. Neste caso aqui não era só uma convivência, neste caso aqui era um ajuntamento de verdade, era um casamento, não é? E Deus então proíbe que eles se casassem a fim de que isso não acontecesse. Esdras e Neemias, primeiro ponto, combatem o perigo do casamento misto. Primeiro parágrafo vai tratar sobre a ira e a reação de Esdras. Então, primeiro, o nosso comentarista vai tratar da chegada de Esdras, a maneira como ele age. O texto da leitura bíblica em classe deixa claro que Esdras ele se desesperou quando ficou sabendo da situação. Eu fiz aqui a observação que Esdras foi enviado justamente para ver essa condição do povo, como o povo estava, como era essa relação espiritual do povo, porque a relação conjugal estava intimamente ligada a essa relação espiritual, e ele chega e ele percebe que havia ocorrido uma bagunça, uma baderna. Realmente o povo tinha perdido o controle daquilo que tinha acontecido na questão da relação de casamentos mistos, e eles estavam envolvidos com adoração a deuses estranhos. Esdras rasgou as suas vestes, a Bíblia diz que ele arrancou o cabelo da cabeça, arrancou a sua barba e ele chorou. O texto da leitura bíblica em classe, eu leio o texto sempre pensando no fato, e o texto da leitura bíblica em classe é incisivo e mostra a atitude de Esdras. Agora, o efeito desta atitude de Esdras, esse cidadão aqui, ó, que a Bíblia relata, que é o Secanias, era um sujeito conhecido no meio judaico. Quando eles veem aquela atitude de Esdras, isso foi tão estarrecedor, isso foi tão impactante, que muitos se juntaram a Esdras, se condoeram com ele. E esse Secanias, que era um cidadão que havia feito casamentos mistos, ele se aproxima e propõe que fosse solucionada a situação. Ele propõe que eles abandonariam esses casamentos mistos e entrariam novamente na vontade de Deus. Eles se arrependem, e aí vem este arrependimento do povo, e Esdras se levantou e os conduziu, os persuadiu a fazer um juramento diante dos sacerdotes, né? E todo o povo jurou conforme as palavras de Secanias. Esdras disse que eles tinham transgredido o Senhor, mas eles estavam agora arrependidos. E nós sabemos que o arrependimento é que realmente tem um efeito transformador. Só para a gente destacar, mais uma vez, o nosso comentarista, ele cita aqui, ó, que antes da chegada de Esdras, né, Neemias já estava enfrentando aquela situação. Nós já destacamos isso aqui na lição passada, que Neemias não estava ali,
mas quando Esdras chega, a gente vai ver depois que Neemias chega, mais de uma década e meia depois, há também novamente esse arrependimento, porque o povo de Israel, eles viviam nessa vida de altos e baixos, se arrependiam, depois retomavam algumas questões e depois se arrependiam de novo. Era a paciência, a longanimidade de Deus estava sobre a vida deles. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, por que o judeu não devia casar com uma mulher pagã? A finalidade disso, nos coloca aqui o nosso querido e saudoso comentarista. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. E neste registro da história de Israel, que é o segundo ponto aqui, nós temos diversos casos, ou alguns casos. O principal caso deles aqui é Salomão, né? Quando a gente lê a história de Salomão, nós vamos perceber que a Bíblia nos diz que Salomão teve 300 mulheres e 700 concubinas. O reinado de Salomão foi um reinado de paz. Ele não empreendeu nenhuma guerra, nenhuma batalha, mas ele fazia acordos com os príncipes e reis de outras nações e tomava filhas desses reis como mulheres. E essas mulheres levaram a Salomão a pecar. Salomão permitiu que se construísse altares a deuses pagãos e ele pecou contra Deus. Embora Salomão construiu o templo, eu sempre digo que as coisas boas que nós fazemos para Deus não nos isenta de pecar. Então nós precisamos vigiar, precisamos ter cuidado para não pecarmos, mesmo tendo feito coisas magníficas para Deus.
A gente entende que Salomão se arrependeu, ele não morreu nessa situação caótica. O próprio livro de Eclesiastes nos mostra isso, que foi o livro que ele escreveu no final da sua vida, mas infelizmente essas mulheres com as quais Salomão se casou trouxeram problemas complicados para ele. Nós temos um outro caso aqui, ó, que é o caso de Acabe. Acabe, como se não bastasse, Salomão tinha o coração voltado para Deus. Acabe não tinha o coração voltado para Deus. E Acabe se casou com uma mulher que era verdadeiramente endemoniada, Jezabel. Jezabel introduziu no meio do povo de Israel a adoração a Baal. E Jezabel era uma mulher dominadora. No caso da vinha de Nabote, por exemplo, que Acabe não conseguiu comprar a vinha, que era a herança de Nabote, Nabote não quis vender a ele, ele chega em casa se lamentando e Jezabel dá um jeito de resolver o problema. Arruma testemunhas falsas contra Nabote, manda matar Nabote e fala com Acabe, vai e pega a vinha. E Acabe simplesmente foi, tomou a vinha de Nabote e nós sabemos que Deus matou Jezabel e Deus matou Acabe também. Então é um perigo quando nós nos unimos a pessoas, principalmente no caso de quem é solteiro, se unir a pessoas que não professam a mesma fé. Ah, mas eu vou trazer ela para o lado de cá. Será que vai? Então precisamos ter um critério, ter cuidado, seguir a orientação da palavra de Deus, buscar a orientação de Deus, para que a gente não incorra em erros que nos tragam grandes prejuízos depois. No terceiro ponto, nós vamos tratar sobre a sobrevivência do povo judeu e vamos perceber que a perseverança ou a preservação do povo judeu é considerada um milagre. É considerada um milagre. Quando estudamos a história do povo judeu, nós sabemos que desde o início, desde os primórdios da história do povo judeu, sempre houve uma ação diabólica na tentativa de exterminar este povo. O Antigo Testamento está recheado disso. O Novo Testamento também nós vemos estas ações, não é? Depois da nossa era também nós temos o Holocausto, né? A Segunda Guerra Mundial, que Hitler realmente produziu um holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos, então algo assim inimaginável, mas os judeus se espalharam no mundo, ficaram um tempo sem nação, voltaram depois e em 1948, dia 14 de maio, foi declarado nação e os judeus estão aí vivos porque eles têm a promessa de Deus. A sobrevivência do povo judeu é realmente um grande milagre. É um milagre. Eles sobrevivem porque o Senhor é com eles, porque a mão de Deus está sobre a nação e tem guardado a nação de Israel diuturnamente. Quando a gente estuda a história do povo judeu, por exemplo, e estuda a Guerra dos 6 Dias, meu Deus, leia documentários, assista documentários sobre a Guerra dos 6 Dias e você vai ver como a mão de Deus preservou realmente a vida de cada judeu, como a mão de Deus esteve sobre a vida deles. O quinto ponto, ou quarto ponto da nossa lição, vai falar sobre, o nosso comentarista vai nos dar uma palavra final sobre o casamento. E embora esta lição tenha 5 pontos, os pontos são mais sucintos e por isso os nossos comentários também estão sendo assim. No quinto ponto aqui, ou no quarto ponto, é uma palavra final do nosso comentarista sobre o casamento. E ele vai tratar aqui sobre como deve ser o casamento dos filhos de Deus, a orientação bíblica que a palavra de Deus dá para todo crente, né? Esta união dos cônjuges é a mais perfeita, eu disse e repito, a mais perfeita união entre dois seres humanos. O casamento não pode ser feito em julgo desigual, é claro, casamento de crentes com ímpios, esse casamento é reprovado pela palavra de Deus. A orientação que a gente sempre dá aos jovens é que é preciso ter um cuidado muito grande nisso. A gente sabe que hoje
Isso ocorre, a revista foi escrita em 1993 e é o mesmo comentário que serve e se aplica nos nossos dias. A gente sabe que, eu sei disso, porque há 27 anos atrás eu era adolescente e a gente tinha um critério muito maior na questão de começar a namorar. A gente, naquela época, adolescentes e jovens, tinha um critério muito maior em relação a começar a namorar com pessoas não crentes. Hoje, eu vou dizer que, infelizmente, isso tem acontecido com uma frequência maior. E não tem como a gente fugir da realidade que acontece hoje. Em princípio, a primeira orientação prioritária para os nossos jovens, já que estamos tratando neste trimestre com essa revista para jovens e adultos, essa edição especial da CPAD, a orientação para os nossos jovens é que não façam isso. Procure no meio do povo de Deus, procure uma moça, a moça procura um rapaz, no meio do povo de Deus, Deus tem estas pessoas. Né? Ore a Deus em relação à sua vida afetiva, peça a Deus que direcione as coisas. A gente tem diversas experiências nesse aspecto. Eu me lembro do Guilherme, hoje, pastor Guilherme, meu amigo lá de Nova Friburgo, que é um pastor atuante na igreja. O Guilherme era solteiro, aí namorava mais a Mariana, e depois eles terminaram, né? E aí ele conversou comigo um dia: pastor, eu gosto da Mariana. Eu falei: meu filho, vai orar, pedir a direção de Deus. E ele orou e casou com a Mariana, agora já tem um filho, são uma bênção. O Guilherme e a Mariana são dois meninos, né? Um menino e uma menina, são lindos, maravilhosos, um jovem casal que eu tenho um carinho no coração, como se fossem filhos queridos, né? Estão lá em Nova Friburgo, fazendo a obra de Deus, um casal unido pelo Senhor. É claro que os problemas virão, as dificuldades do relacionamento virão, não é porque se casaram e são dois crentes, obreiros, valorosos na obra de Deus, que não vão deixar de ter problemas de relacionamento. Os problemas existem, mas eles se casaram dentro de um só propósito, com a mesma visão. Então, meu querido jovem, moça, rapaz, Deus tem isso também para a sua vida. Deus tem um homem de Deus para a sua vida, minha filha. Deus tem uma mulher de Deus para a sua vida, meu filho. Deus tem homens e mulheres abençoados para se unir a mulheres e homens também abençoados por Deus. Então, é preciso que a gente priorize isso. Agora, pastora, eu estou namorando já com um rapaz que não frequenta a igreja. O que eu faço? Ore a Deus. É claro que a prescrição da palavra de Deus está acima de todas as coisas. Mas ore a Deus, ore ao Senhor, busque forças em Deus e solucione esta situação. Solucione esta situação. Eu seria hipócrita aqui e eu sempre digo que a gente precisa ser verdadeiro. Eu seria hipócrita aqui se eu não dissesse que eu já vi alguns casos, que são exceções, de pessoas crentes que se afeiçoam a pessoas não crentes, e este relacionamento acaba sendo um instrumento de Deus para trazer a pessoa que não é crente para o evangelho. E eu conheço alguns casos, repito, são exceções, mas alguns casos que essas pessoas que vieram para o evangelho, tragas por este relacionamento afetivo, se tornaram obreiros e obreiras valorosas na casa de Deus. Mas são exceções. Nós precisamos lidar com aquilo que é regra, que é norma. E a norma da palavra de Deus, as prescrições da palavra de Deus, é que a gente não se una a julgo desigual. Eu penso também que este é um momento oportuno de nós tratarmos sobre essa questão de julgo desigual. O julgo desigual, nós tratamos simplesmente de pessoas crentes com pessoas não crentes, mas o julgo desigual também, muitas vezes, é estabelecido em projetos. Pessoas crentes que estão se casando, ambos os cônjuges, ambos as partes, né? Os namorados, aí, o rapaz e a moça são crentes, mas vivem em julgo desigual, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. Por exemplo, o rapaz quer uma futura dona de casa, rainha do lar, que a moça se torne uma esposa e que trabalhe dentro de casa, que não trabalhe fora. Aí, de repente, a moça quer ser uma empresária, quer ser uma juíza, quer ser uma advogada, quer ser alguém que trabalhe fora.
vamos gerar conflitos aí. Então é preciso que haja um diálogo. O namoro não é para extrapolar a liberdade, né? O namoro não é para viver maritalmente, é justamente para esse alinhamento de projetos, de ideologias. O que eu quero, o que eu espero, o que você espera, é o que deve acontecer no namoro, a fim de que todo esse conjunto de fatores que podem culminar em um julgo desigual seja dirimido. Ah, não, de repente, não vai dar. Eu até gosto de você, mas o seu projeto é diferente do que eu tenho como projeto de vida. Então vamos cada um seguir o nosso caminho e nós vamos ser felizes. Deus vai prover pessoas para estarem ao nosso lado, para nos ajudar na nossa caminhada. Então é preciso alinhar esse tipo de coisa. E esta é a vontade de Deus para a vida conjugal, para que vivam em paz e seja uma bênção. Nós temos ainda o quinto ponto da nossa lição. No quinto ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre... Deixa eu voltar aqui. Eu passei além da conta. Deixa eu tomar aqui as minhas anotações corretas. Porque eu passei além daquilo que eu queria. No quinto ponto, deixa eu voltar lá na nossa lição de número 12, que é onde nós estamos. 11, lição de número 12. Terceiro, quarto, quinto ponto da nossa lição. Espera em Deus. Eu sei que já existe um movimento no Brasil chamado Eu Resolvi Esperar, e é um movimento interessante que envolve os nossos jovens, e é importante que os nossos jovens realmente esperem em Deus, esperem no Senhor. É preciso orar pedindo a Deus que prepare um cônjuge. E o nosso comentarista vai tratar aqui que Deus proveu uma companheira para Adão, Eva. E Deus ainda pode prover. É lógico que nós precisamos entender que o casamento é uma escolha pessoal. Nós escolhemos os cônjuges. O Anderson, você acredita em profecia para casamento? Acredito. Acredito. Mas são raríssimas exceções. E eu acredito também no seguinte aspecto. Quando Deus fala sobre isso, quando Deus fala que fulano vai casar com Beltrano, Deus gera amor no coração de fulano por Beltrana e gera amor no coração de Beltrana por fulano. Não existe esse negócio, Deus falou que você é minha escolhida. Mas eu não te amo. Não, mas você vai casar comigo mesmo sem amar porque é minha escolhida. Não existe isso. É preciso que haja amor, é preciso que haja envolvimento, é preciso que haja empatia, é preciso que haja simpatia, é preciso que haja química, vamos dizer assim. É preciso que haja química. Né? Deus provê. Então nós precisamos orar pedindo a Deus, sobretudo, nós precisamos orar pedindo a Deus que nos dê direção, nos ajude a escolher e depois que escolhermos, depois que casarmos, precisamos trabalhar a convivência. Ambos os cônjuges têm que abrir mão, têm que reconhecer erros e acertos. Ambos os cônjuges têm que procurar viver em paz. Porque se um só dos cônjuges procura viver em paz, isso não vai dar certo. Ambos os cônjuges têm que procurar viver em paz. Mas Deus pode realmente prover um casamento abençoado para a sua vida. Queridos, chegamos ao final da nossa aula e aprendemos nessa aula que precisamos ter cuidado. Você precisa ter cuidado ao escolher o seu cônjuge.
Você precisa ter cuidado nas relações afetivas que você determina para a sua vida. Mas nós cremos que com o temor de Deus no coração e com o direcionamento de Deus sobre a vida de cada um de nós, tudo vai dar certo e os relacionamentos afetivos contribuirão para a nossa felicidade e para a nossa realização como seres humanos. Deus te abençoe. Eu te espero na semana que vem para a nossa última aula desse terceiro trimestre de 2020. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.